Melhor do que o esperado, pior do que o necessário. Manchester United sai com um empate na partida de ida das oitavas de final da Europa League contra a Real Sociedade. Vamos falar mais sobre essa partida. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre esse empate entre Manchester United e Real Sociedade, jogo pelas oitavas de final da Europa League, partida de ida, jogo que aconteceu lá em San Sebastián, na Espanha, né? O jogo na casa da Real Sociedade e 1-1, o jogo termina empatado, uma partida em que o Manchester United até teve sua superioridade no jogo, merecia até mesmo sair com a vitória, por que não? Mas acaba com um empate e a decisão de fato fica para a próxima quinta-feira. O jogo vai ser no dia 13 de março em Old Trafford. Isso é bom, isso é ruim? Só o tempo dirá. E bom, o Manchester United com muitos desfalques, isso não é novidade, né? O Manchester United sofre com lesões, com suspensões, com doenças, enfim. O Manchester United tem seus desfalques. Para essa partida, especificamente, a gente teve dois desfalques assim mais de última hora, digamos assim, que foram as ausências do Harry Maguire e do Manuel Ugarte. Os dois jogadores tiveram problemas físicos depois da partida contra o Fulham na FA Cup e não foram para essa primeira partida aí das oitavas de final da Europa League. Bom, com essas mudanças aí, devido, né, os dois jogadores são titulares desse time do Ruben Amorim. Com essas mudanças, o Ruben Amorim escalou o time com o Onaná no gol. Os três zagueiros foram o Mazraoui, dessa vez jogando mais pela esquerda, né? Normalmente ele joga como zagueiro pela direita. Dessa vez ele estava jogando mais pela esquerda. O De Ligt jogando mais centralizado e o Leniorro jogando pela zaga direita. A linha de meio de campo ali com 4 jogadores, os dois alas eram o Dalot pela direita, o Dorgu pela esquerda. Casemiro foi titular na vaga do Ugarte e o Bruno Fernandes foi a dupla ali de volantes, digamos assim, do Manchester United nessa partida. Um pouco mais à frente, jogando um pouco mais adiantado ainda pelo meio de campo, Joshua Zirkzee e Garnacho, que dessa vez estava jogando pelo lado direito. Então teve essa mudança de posição aí entre os dois jogadores. E no comando de ataque, o Rasmus Højlund. E bom, não dá pra gente dizer aqui que foi uma ótima partida, uma grande exibição, um exemplo de futebol bem jogado. Não foi. A partida foi complicada, ruim, enfim, como esses adjetivos que vocês queiram falar para a partida. Mas se entre Manchester United e Real Sociedade, se teve um time que jogou melhor do que o outro, eu acho que foi o Manchester United que jogou melhor do que a Real Sociedade. Na minha opinião, a Real Sociedade foi muito abaixo, né? Tinha até uma expectativa, apesar de que a Real Sociedade não está tão bem assim na Liga Espanhola, também não fez uma campanha tão excelente assim na fase de grupos da Liga Europa, mas tinha uma expectativa que a Real Sociedade mandasse no jogo. Não foi bem isso que aconteceu. O Manchester United teve um melhor desempenho durante a partida. É que assim, falando que teve um melhor desempenho, vocês vão me cobrar que o Manchester United tenha jogado muita bola. Não foi isso. Mas os dois foram mal, mas entre os dois mal, eu acho que um teve um melhor do que o outro. Na minha opinião, esse time foi o Manchester United. No entanto, o Manchester United pode estar fazendo o seu melhor jogo na temporada ou estar fazendo o seu pior jogo na temporada, sempre tem uma coisa em comum, que é a falta de gols. É o time que eu vejo que mais gosta de perder gols durante a partida. É incrível, incrível, incrível. Pode estar fazendo o melhor jogo, pode estar fazendo o pior jogo, pode jogar assim por um contra-ataque na busca por uma bolinha ali para fazer um gol, pode estar massacrando o adversário. Sempre o time vai perder um gol atrás do outro. É incrível. Isso acontece com muita frequência, praticamente todos os jogos do Manchester United são assim, o time perdendo gols. E óbvio que isso faz falta, é óbvio que isso mexe diretamente com o resultado da partida, com a fase do time, porque enfim, você faz gol, você vence jogos. Se você não vence jogos, você entra nesse marasmo sem fim aí que o Manchester United está enfiado, sem conseguir vencer jogos, sendo eliminado das competições, enfim. Tudo isso está muito ligado e eu acho que um dos principais pontos de defeito que esse Manchester United tem é perder tantos gols, e aconteceu mais uma vez contra a Real Sociedade. Como eu disse, não foi um primor de jogo, não foi um joga bonito, né, como a gente falava aquela propaganda da Nike, mas o Manchester United teve mais chance. E algumas oportunidades que nem sequer chegaram a ser chances, digamos assim, né, não foi uma finalização de fato, mas mesmo nessas oportunidades o Manchester United conseguia perder a posse de bola, errar um passe ou não dar um passe,
como foi nesse caso do Dalot aí, incrível, né? É a bola que todo jogador, ala, meia gosta, que é simplesmente tocar a bola para dentro da área para o centroavante chegar batendo. O Højlund fez o movimento correto, ganhou do zagueiro na corrida, estava à frente dele, né, em relação à bola, ou seja, iria chutar essa bola praticamente sem marcação, e o Dalot não deu passe, segurou a bola, depois a bola acabou sendo finalizada pelo Dorgu, enfim. Uma chance clara como essa acabou sendo desperdiçada porque o Dalot não deu um passe simples. E isso acontecia com alguma frequência, né? Alguns passes errados também. O Manchester United é um time muito ansioso. Claro, a fase é ruim, é complicado e tudo mais, e isso tudo influencia também para os jogadores não terem o seu melhor desempenho. Mas é algo que a gente já vê há muito e muito tempo, e o torcedor não tem mais paciência, não tem por que ter mais paciência com esse tipo de lance, de dizer que vamos, até inclusive o próprio Rubem Amorim falou na entrevista depois do jogo, né, ele foi questionado sobre esse lance, para vocês verem como o lance chamou a atenção durante a partida, e falou, o Højlund fez o movimento correto, né, fez a corrida certa ali, o movimento de corrida certo, mas essas coisas acontecem. E tipo, né, pro treinador, o treinador não vai sacrificar um jogador dele, isso é óbvio. Mas pro torcedor que vê o Dalot fazendo isso direto, vê outros jogadores fazendo isso direto, é óbvio que enche muito o saco. Enfim, esse foi apenas um dos lances, para mim, um dos lances que mais chamou a atenção nesse primeiro tempo aí, nesse sentido de perda de gols do Manchester United. O Garnacho também perde gol, o Zirkzee perde gol, enfim. É algo que já faz parte do jogo do Manchester United. E enfim, o 0-0 persistiu até o intervalo, fomos assim para o intervalo da partida, o Manchester United era melhor do que a Real Sociedade naquele momento do jogo, o time conseguia construir, a Real Sociedade pelo seu lado não conseguia sequer finalizar, não finalizou nenhuma vez ao gol do Onana, então assim, não construía jogadas de perigo, o Manchester United não fazia uma jogada de perigo atrás da outra, mas era superior à Real Sociedade nesse momento. E voltamos do intervalo, o Manchester United mantendo o mesmo do primeiro tempo. Sendo superior, conseguindo boas jogadas. Logo no iniciozinho do segundo tempo, o Garnacho tem uma possibilidade de finalização, acaba perdendo o gol. E isso foi acontecendo durante praticamente quase todo o jogo. Não eram grandes oportunidades, mas quem chegava era o Manchester United. E em uma dessas jogadas, uma jogada de um ataque muito rápido, começando lá com o Casemiro, que acha um bom passe para o Dalot puxa o ataque, toca para o Garnacho e o Garnacho acha o Zirkzee na meia-lua, então assim, na entrada da grande área, o Zirkzee chuta, o goleiro meio que aceita, né? Não fez o seu melhor naquele momento. E o Zirkzee então abre o placar para o Manchester United na partida. Um gol merecido do Manchester United, porque era melhor na partida, era o time que procurava, era o time que tinha algum poder ofensivo. Então é um gol merecido e que aparentava que daria uma maior segurança para o time no jogo, né? Como o time já estava bem até aquele momento, um gol poderia dar essa maior segurança para o Manchester United, mas obviamente isso não durou muito tempo. O Manchester United não dá segurança, não dá tranquilidade para ninguém e acaba tomando um gol de empate em um pênalti. Uma bola na área, a bola acaba pegando no braço do Bruno Fernandes e o juiz assinala o pênalti no VAR. No dentro de campo ele não deu, o VAR chamou ele para revisar a jogada e ele então marcou o pênalti. Para falar sobre o pênalti, na minha opinião foi pênalti sim, tá? Acho que foi pênalti do Bruno Fernandes, obviamente sem intenção, ele não seria tonto de fazer um pênalti daquele dali com intenção, mas uma jogada que foi mais azar do que incompetência, eu acho. Foi um cruzamento na área, a bola tinha acabado de passar de uma disputa entre dois jogadores, ou seja, ela passa pelos esses dois jogadores e quando vai chegar na disputa do marcador, que o marcador era o Bruno Fernandes, né, no jogador que estava sendo marcado pelo Bruno Fernandes, os dois meio que dividem. O Bruno Fernandes estava com aquele braço de apoio no jogador, sabe aquele braço, muitos treinadores usam o nome que é o braço de posição. Você coloca a mão no jogador para saber onde ele está, saber onde o jogador que você está marcando está. Porque qualquer movimento que ele fizer, você vai saber para onde ele vai e você corre no mesmo movimento dele, mesmo sem estar olhando diretamente para ele, né? Você pode estar olhando para a bola, mas se o seu braço está nele ali marcando a posição, você acaba acompanhando o jogador. E o Bruno Fernandes estava com esse braço, né? Ele estava com um braço mais alto, um braço de posição naquele jogador, e a bola veio exatamente onde estava o braço do Bruno Fernandes. Então, para mim, foi mais azar. Eu vi muita gente crucificando o Bruno Fernandes, não vejo motivo para isso, sinceramente. Acho que foi um pênalti mesmo de azar de acontecer, mas foi pênalti.
porque ele de fato estava com o braço aberto, de fato a bola bate só no braço dele e o juiz acaba assinalando o pênalti. Eu acho que tem muitos outros pênaltis escandalosos de toque de mão que não são marcados, é bem verdade mesmo. Mas assim, não dá pra gente também ser hipócrita aqui, eu estaria indo contra o que eu entendo de futebol nesse sentido, se eu falasse que pra mim não foi pênalti, só porque é, né, contra o Manchester United. Não, pra mim foi pênalti sim, mas um pênalti de puro azar. Puro azar, azar que o Manchester United vem carregando aí nas últimas temporadas, além da incompetência, é claro, mas enfim, pênalti para mim, na minha opinião, bem assinalado para a Real Sociedade, e o empate sai então desse pênalti. Depois do gol de empate, o jogo virou um pouco, né? O Manchester United era superior até o gol de empate. Depois disso, não. Depois disso, a Real Sociedade melhorou. As substituições feitas pelos dois técnicos fizeram diferença. A Real Sociedade tinha bons jogadores para entrar no sentido de dar mais dinâmica, de dar mais velocidade, principalmente para o ataque. E o Manchester United era o contrário. Qualquer jogador que fosse entrar no time, pioraria o time, porque não tinha muitas opções, não tinha sequer atacantes no banco de reserva hoje, o Manchester United, devido a lesões, devido a suspensões, devido, por exemplo, o Chidobe Martin não estar inscrito na Liga Europa. Isso acabou fragilizando o time do Manchester United em campo, porque não tinha peças ali de reposição, né? Acaba entrando, por exemplo, o Eriksen no lugar do Garnacho. Eu não concordo, porque eu acho que o Garnacho, mesmo com o avançar do jogo, ele estando mais cansado, ele ainda era uma peça assim para dar uma velocidade para o time. Eu acho que era uma opção ficar com o Garnacho em campo, mas entra o Eriksen no lugar do Garnacho, depois entra o Collier no lugar do Zirkzee, entra o Lindelof no lugar do Leny Yoro, substituições que pioraram o time, né? Pioraram o time do Manchester United e não deram boas opções. Porque, obviamente, se o reserva é pior do que o titular, quase sempre isso é verdade. Mas, às vezes, você muda um pouco ali a dinâmica do jogo com a entrada de outro jogador que tem características diferentes. No caso do Manchester United, tinha características diferentes no banco, mas era para piorar o time. Era para deixar o time mais lento, o time mais previsível, ou o time com menor qualidade técnica. E foi isso que aconteceu com essas substituições, tanto do lado da Real Sociedade como do lado do Manchester United. Acabou que o jogo acabou virando para o lado da Real Sociedade, que passou a ter mais chances. Foi talvez uma ou duas boas chances de fato, mas que foram melhores para o lado da Real Sociedade. O Manchester United não teve, assim, melhores chances depois que acabou sofrendo um empate e levou, então, o empate para Old Trafford. Como eu falei, o jogo da volta acontece no dia 13 de março em Old Trafford, na próxima quinta-feira. O jogo hoje foi às 2h45, né? O próximo jogo, então, é às 5 da tarde. Um jogo é no horário, outro jogo é no outro horário, para ter essa, né, essa paridade aí com os outros times também da chave. Nem todo mundo jogar 2h45, que é o horário mais complicado, e nem todo mundo jogar no horário das 5 da tarde, que é o horário nobre, digamos assim, do futebol no meio da semana lá na Europa. E para falar sobre destaques do jogo, eu acho que destaques positivos do Manchester United na partida, eu diria que o Zirkzee jogou bem hoje. Ele é um jogador que tem algumas questões que ele é um pouco mais lento, né? Às vezes ele segura um pouco demais a bola, mas eu acho o Zirkzee um jogador muito lúcido. Ele sempre tem consciência do que ele está fazendo. Ele até erra, mas ele tem consciência de que aquilo ali poderia causar um erro, por exemplo. Eu acho que ele é um jogador lúcido e que foi bem no jogo de hoje e vem bem, na verdade, o Zirkzee, né? Ele vem jogando bem aí nos últimos jogos, desde que ele mudou um pouco mais de função. Agora ele não é centroavante, ele joga um pouco mais recuado. Eu acho que o Zirkzee merece aí um destaque positivo. Outro jogador também que merece o seu destaque positivo, na minha opinião, é o Casemiro, né, que jogou hoje no lugar do Ugarte. O Casemiro ainda tem suas questões, né? Já não é mais um garoto, é um jogador que inclusive não vem tendo oportunidades, então ele perde ritmo de jogo, mas hoje ele foi bem. No primeiro tempo até que ele deu umas rateadas assim, né? Algumas jogadas acabaram passando por ele e, enfim, se tornando chances para a Real Sociedade. Mas na jogada do gol, o Casemiro foi muito bem. Depois ele até tem um bom lançamento também para o Bruno Fernandes, também uma jogada de rápida, assim, né? Um lançamento rápido do Casemiro. Então, na minha opinião, o Casemiro também merece uma estrelinha aí. É porque se eu falar que destaque do jogo, vocês vão perguntar, nossa, mas ele não sei o quê. Gente, o jogo foi ruim, o Manchester United não tem um bom elenco, não tem bons jogadores, então destaque é qualquer coisinha acima da média. E a média é bem baixa, né? É bom que se diga. Então, acho que o Zirkzee, o Casemiro tiveram aí esses destaques, né? O De Ligt também, eu acho que o De Ligt também fez uma partida interessante pro lado do Manchester United. Mas, enfim,
Tô falando aqui só por falar, porque né, o destaque foi isso, mínimo, um destaquezinho assim, uma coisinha de nada. Só para cumprir a regra aqui de dizer os destaques para vocês nessa partida aí do Manchester United contra a Real Sociedade. E é isso, 1-1, né? Como eu disse, o jogo agora, a decisão fica para o Old Trafford. Vamos ver se isso é bom ou se é ruim. O Old Trafford que, infelizmente, nos últimos anos não é mais um caldeirão a favor do Manchester United, né? Não é algo que faz tanta diferença assim, infelizmente. Mas é lá onde vai ser decidido. Vamos ver o que o futuro nos reserva, se esse empate hoje foi bom ou não, se a decisão ser em casa é bom ou não. Apenas na próxima quinta-feira é que vamos ter essas respostas. Convido vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, enfim, todas as redes sociais você encontra a ManUnitedBR por lá, ou é @ManUnitedBR, ou é @ManUnitedBR oficial. Basta nos procurar e ficar por dentro de tudo que acontece no Manchester United. Para você também ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece no Manchester United de uma maneira mais próxima através do seu celular, é só você ser membro do grupo VIP do Manchester United Brasil, né? Grupo VIP ManUnitedBR. Por lá é 24 horas falando sobre Manchester United, notícias, informações, debates, análises, conversas com todas as com todos os membros da equipe ManUnitedBR e também com torcedores que estão por lá no nosso grupo VIP, que além de tudo é uma forma de vocês apoiarem o nosso projeto, apoiar também através da nossa loja oficial ManUnitedBR. A loja ManUnitedBR tem mais de 50 produtos pensados para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil, então visite manutedbr.com/loja e você também pode ser um membro do nosso canal aqui no YouTube, né? Seja um membro aí do nosso clube de membros aqui no YouTube, uma forma baratinha, simples de você apoiar o nosso projeto, né? Todo o valor que é recebido através da ManUnitedBR é revertido para a ManUnitedBR. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, então todo o valor é 100% voltado para a própria ManUnitedBR. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário, o que você achou da partida do Manchester United contra a Real Sociedade, o que você achou do jogo do Casemiro, do Zirkzee e do Bruno Fernandes, você achou que foi pênalti ou não foi pênalti na jogada do Bruno Fernandes, enfim, deixe o seu comentário para você participar desse debate aqui. Não se esquece também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e mandar esse vídeo para o seu torcedor, para o seu amigo torcedor do Manchester United. Valeu? Então é isso, um abraço para todos vocês e eu volto no próximo pós-jogo, né? Eu não fiz o pós-jogo contra o Fulham, não foi por causa da eliminação, é porque era carnaval, me deu um descanso, né? Tava com a família, mas a regra é ter pós-jogo. Tivemos hoje, vamos ter também no próximo domingo contra o Arsenal, na próxima quinta-feira contra a Real Sociedade, enfim, vocês vão enjoar de ver minha cara por aqui. Um abraço para todos vocês e valeu!